Lado B, cultura e cidadania na real e com local. Apresentação James Timino e Márcio Caparica. Nesta edição, o Lado B discute o Estatuto da Família. O estatuto que quer estabelecer a família como apenas homem e mulher é inconstitucional? O intuito desse projeto, ele é claramente discriminatório. Eu acho que ele é completamente inconstitucional. Ele fere o que a Constituição claramente diz, que o modelo de família é formado por homem e mulher, família monoparental, família a partir da união estável. O próprio Supremo já estendeu esse conceito de família para famílias homoafetivas, para famílias anaparentais. Quer dizer, você tem uma Constituição explícita no conceito de família e que esse projeto ele é contrário. A se interpretar que esta lei proíbe a família homoafetiva, proíbe qualquer outra família que não a heteroafetiva e a monoparental, então o projeto tem que ser declarado inconstitucional. Caso seja aprovada, esta lei pode ser vetada por quem? A princípio, se essa lei for aprovada, passar pela Câmara, pelo Senado, for sancionada pela presidenta, ou, enfim, se ela vetar o Congresso, em tese, poderia derrubar o veto dela, aprovada essa lei, a princípio ela seria declarada inconstitucional, porque o Supremo, ele definiu que a Constituição em si reconhece implicitamente a união entre pessoas do mesmo sexo como uma família conjugal com igualdade de direitos. Se essa lei for aprovada, sancionada, eu, Dimitri, cidadão comum, não vou poder apresentar uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas eu posso apresentar uma representação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que se entender que aquele caso em que eu individualmente apresentei viola um direito, a comissão pode peticionar a Corte Interamericana e o Estado brasileiro passa a responder perante a Corte. E se a Corte decidir que aquela decisão do Supremo, por acaso, violou um direito, essa decisão tem que ser reformada. Presidente da República, governador de Estado, Procurador-Geral da República e partido político com representação no Congresso. Esses poderiam entrar no Supremo, independente de qualquer prejuízo concreto, pedindo a inconstitucionalidade da lei. O que acontece com LGBTs que já tenham se casado e adotado filhos e passarão a ter esses direitos impedidos pelo Estatuto? A princípio, nada. Existe uma garantia constitucional, do direito adquirido. Então, se aquilo que você fez de acordo com as leis vigentes, então se eu casei segundo a Constituição, as leis vigentes naquele momento, então esse casamento, essa adoção, ele tem que ser necessariamente respeitado. A democracia é um sistema que impõe a vontade da maioria sobre as minorias? Não é porque você tem 8 católicos e 2 muçulmanos numa sala que o primeiro grupo pode deliberar jogar o segundo pela janela. Democracia não é ditadura da maioria, onde aquela maioria prevalece naquele momento até que uma outra maioria ganhe. Não, numa democracia, a maioria, obviamente, ela prevalece em questões políticas, na direção do rumo político da nação, mas ela não pode prejudicar, não pode oprimir as minorias pela mera diferença, por simplesmente desgostar, desaprovar. Estado laico é sinônimo de Estado ateu? Estado laico não é o Estado contra as religiões, é o contrário. São as religiões contra o arbítrio do Estado. Vencer um Estado confessional, tornando o Estado laico, é benefício das religiões. O Estado ateu seria um Estado que proíbe as religiões, que oprime as diversas fés religiosas. Seria um Estado agressivo contra as religiões. Então conclui que o Estado brasileiro não é um Estado ateu, não pode oprimir religião nenhuma, mas também não pode ter uma aliança com a religião, por mais que seja da maioria. Por que temas morais não devem ser votados pelo Congresso? Porque eu acredito que temas morais não compete ao Congresso Nacional estar votando. Quer dizer, não pode o Congresso Nacional aprovar um plebiscito para saber se eu posso ou não me casar. Esses temas morais já foram consagrados na Constituição. Eles precisam ser interpretados e concretizados. E a palavra de quem interpreta é o Poder Judiciário. Em última instância, o Supremo Tribunal Federal. Por que este projeto tem um viés fascista? A origem do fascismo está no controle autoritário da família. Quer dizer, há uma valorização da família como uma instituição, um núcleo. É verdade que a família é a base da sociedade, mas não é a única base. Há uma valorização desse núcleo, de forma a estabelecer um controle sobre esse núcleo. Isso é muito perigoso. Eu sou Márcio Caparica. E eu sou James Timino, e esse é o Lado B, seu programa de cultura e cidadania LGBT da Rádio UOL. A gente volta em 1 minuto.
Olá, internautas! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Lado B, seu programa de cultura e cidadania LGBT da Rádio UOL. E nessa semana nós vamos discutir um assunto que está em pauta no Congresso Nacional, que é o Estatuto da Família, que se for aprovado do jeito que os deputados da bancada evangélica, eu não vou chamar evangélica, porque eu acho que os evangélicos não merecem ser associados a esse tipo de gente. Os direitos, na verdade a gente vai discutir se isso vai acontecer mesmo, casais gays que já tenham casado e tenham adquirido direitos semelhantes aos das famílias heterossexuais podem vir a perder seus direitos civis e até o direito de adotar crianças. Mas não sei se isso que vai acontecer mesmo, né? Porque tem a parada da jurisprudência, eu quero entender. A gente vai tentar descobrir exatamente como é o trâmite disso, se isso é possível, quais são os furos dessas histórias todas, intenções que a gente presume que hajam por trás. E para isso a gente trouxe uma equipe de especialistas em direito que estão aqui com a gente, uma das maiores programas que a gente está tendo. É raro a gente ter 3 convidados, graças a Deus. Não, mas a gente já teve bastante, a gente já teve até 5. A gente já teve 5, do rock foi sucesso de público aqui. Vamos começar da esquerda para a direita. Nós temos na esquerda o Frederico Oliveira, ele é advogado, professor universitário, mestre em direito político e econômico. Fala oi, Frederico. E transformista, não aqueles. Oi, tudo bem? Muito bem. Depois dele, aqui no meio, tem o Dimitri Salles. Ele é mestre e doutor em Direito, presidente do Instituto Latino-Americano de Direitos Humanos, ex-coordenador de políticas para a diversidade sexual do Estado de São Paulo. Fala oi, Dimitri. Oi. E, por fim, nós temos o Paulo Iotti. Ele é advogado, professor universitário, mestre e doutorando em Direito Constitucional e membro do GADVS, que é o Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual. Tudo bom, Paulo? Tudo, obrigado. Caros, sejam todos muito bem-vindos aqui. Antes de a gente começar o nosso papo, a gente costuma fazer a propaganda do nosso blog, que é o www.ladobi.com, onde a gente escreve quase todo dia. Menos quando é carnaval, porque daí a gente se dá o direito de ter carnaval, que a gente também é filho de Deus, então... fale por si, porque eu trabalhei. Essa semana a gente escreveu um pouquinho, mas a gente teve 2 posts lá. Primeiro foi uma entrevista da Madonna, que o James traduziu, em que ela, entre outras coisas, comenta o filme de 50 Tons de Cinza e diz que não há homem na Terra que chupe tanto uma buceta quanto o Dr. Grey lá faz com a mulherzinha dos 50 Tons de Cinza. A gente postou isso no nosso Facebook e teve muito homem falando Madonna não me conhece, blá blá blá. Os homens adoram fazer muita propaganda de seus talentos sexuais, especialmente os brasileiros. Vale lembrar que a Madonna já namorou um brasileiro, né? Jesus Luz. Bem que eu acho que o Jesus Luz não é muito parâmetro disso. Ele tem cara de que tem nojinho, eu acho. Não acho que você fica muito tempo com a Madonna se tiver nojinho, viu? Oi? Não acho que a Madonna fica muito tempo com alguém que tem nojinho de buceta. Ela ficou 2 anos com ele? Ficou uns 2 anos. Ficou bastante tempo. Então acho exibindo o boy. E a gente também fez uma notinha falando sobre a mudança de tom que as campanhas de saúde pública de carnaval e prevenção de HIV tiveram esse ano. Em geral, o Ministério da Saúde fazia aquelas campanhas tocando terror, falando que você vai morrer, perder a vida, perder toda a esperança se você pegar HIV. E esse ano eles simplesmente resolveram falar, se você usa camisinha, faz teste, se descobrir, começa a se tratar e beleza, né? Sua vida tá aí e tudo mais. O que é muito bom. E também o Jean Willis fez uma outra campanha por conta própria, com vídeos em que tratava a sexualidade de uma maneira mais direta, sem pudores, em que as pessoas se pegam, se beijam, se encoxam e usam camisinha, o que é também muito bom para variar o tema daquela coisa sempre cheia de meios entendidos e coisas que se deixa... enfim, são umas campanhas ainda, assim, muito melhores do que as que já tiveram, mas se comparado com as campanhas que a gente vê em outros lugares do mundo de prevenção de HIV, como, por exemplo, aquelas que gerou um programa nosso, da Parada Gay de Amsterdã, assim, ainda são muito infantis. Sim. Muito infantis. Mas estamos melhorando. Mas enfim, a gente vive num país em que a minha família tá atormentando a minha prima porque ela começou a namorar e levou o namorado pra dormir em casa.
Choque. Minhas tias, a minha tia que mora perto dela ligou para as outras tias do interior do Paraná inteiro, e a irmã dela, que também é casada com um filho de pastor, falou que ela não pode, que ela tá dando um mau exemplo para as filhas, e que nem contou isso pra mãe porque quer poupar a mãe. Então a mãe vai morrer. Do desgosto de descobrir que ela faz sexo. Então, né, a gente vive num país em que as pessoas pensam assim, né? Ai, bem, visite nosso blog www.ladobi.com e vamos agora começar a nossa discussão. Acho que um bom gancho pra gente começar, todo mundo que tem Facebook no último ano recebeu um link desesperado das amigas bichas, gays e aliadas pra votar numa enquete do Legislativo em que se você concordava que a família era gerada por apenas homem e mulher. Essa enquete, eu já vou começar como pessoa que faz enquetes o tempo todo, embora sejam de BBB e etc. Eu acho essa enquete muito ruim. A pergunta dela é muito ruim, veja só. Você concorda com a definição de família como núcleo formado a partir da união entre homem e mulher, prevista no projeto que cria o Estatuto da Família? Sim, eu concordo que isso também é uma formação familiar, né? Aí, ela dá a impressão de que, primeiro que ela é uma pergunta dúbia. A pergunta deveria ser, você concorda que casais formados por 2 homens e 2 mulheres também mereçam os mesmos direitos que uma família de heterossexuais? Essa seria a pergunta correta. Outra... já que era para fazer a pergunta desse jeito, então eles deveriam perguntar assim: você concorda com apenas uma definição de família que diz que deve ser apenas homem e mulher? Então essa pergunta aqui, ela é inconclusiva, e as respostas, além de serem muito mais inconclusivas, elas são assim, há uma diferença de votos de apenas 200 mil de uma para outra. Então essa foi a enquete mais votada de todos os tempos no Legislativo, do site lá. E mesmo assim são 4 milhões e 700 mil votos para uma população de 200 milhões de pessoas, sabe? Meus caros, qual que é a importância de uma enquete como essa e como isso pode vir a afetar por algum acaso nossos deputados? Olha, eu acho que esse tipo de enquete sobre um tema moral tão polêmico, ela acaba servindo só de justificativa para os deputados, senadores, se fosse o caso, para eles não votarem um projeto atualmente. A pergunta realmente é dúbia, mas se ganhasse a posição em favor das famílias formadas por casais do mesmo sexo, as famílias homoafetivas, dificilmente os deputados iriam se posicionar favoravelmente ao projeto. Mas eu também acho que se o não ganhando, quer dizer, a pergunta dúbia, né, da família ser formada somente da união entre um homem e uma mulher, aí os deputados, hipocritamente, iriam falar que essa seria a vontade da maioria da população. Agora, se fosse uma decisão a favor da família homoafetiva, eles iriam falar que seriam só 200, 400 mil pessoas no universo de 200 milhões de pessoas. Porque, infelizmente, no Brasil, isso um amigo meu, constitucionalista, Alexandre Bahia, fala bem, em temas morais fraturantes, os partidos políticos no Brasil não tomam partido. Os temas, eles ficam num limbo no Congresso Nacional. A gente tem uma mazela muito grande, que eles não votam a favor, não aprovam, porque supostamente tem uma base conservadora, mas também não votam contra, também não levam a votação para rejeitar, para não serem vistos como politicamente incorretos. Então a gente fica nesse limbo deliberativo que é extremamente pernicioso. Se um projeto é derrotado, você pode apresentar de novo, algum tempo depois, mas o problema é que o Congresso Nacional não se assume. Ele não toma partido nesses temas morais fraturantes. O único tema polêmico que eles tomam partido é aumentar o próprio salário, né, o próprio subsídio. Mas fora isso, tá triste o Congresso. O Dimitri tinha uma outra opinião. Eu acho particularmente uma perda de tempo. Vou ser bem direto. Acho que a gente tem enfrentamentos maiores, lutas mais difíceis a serem travadas do que o movimento nacionalmente se organizar para poder convencer as pessoas a telefonarem, a registrarem um voto, porque no final das contas nós estamos disputando para ver quem conseguiu ligar mais, para quem conseguiu mover mais pessoas. Esse resultado da enquete tem um efeito meramente retórico, quer dizer, nós conseguimos colocar quase que igualado o resultado.
Suponhamos que nós tivéssemos dito que não. Nós faríamos disso apenas um recurso retórico, porque os deputados não votam baseado nas enquetes. Ainda que você tenha as grandes bancadas orientando os seus parlamentares e um nicho muito pequeno de deputados, o chamado baixo clero, que oscilam, esses deputados terminam votando a partir das conveniências dos seus eleitores. Não tem uma pressão efetiva. Que otimismo seu, de conveniência dos eleitores. Para mim, eles votam com base nas conveniências deles próprios. Conveniência deles próprios e atenção aos eleitores. É o que eu estava explicando um pouco antes. Que esses temas morais ganham força no Congresso Nacional, não porque a sociedade brasileira está preocupada em conformar, em criar suas noções morais. Principalmente os deputados vinculados às bancadas fundamentalistas religiosas experimentaram um crescimento numérico no começo da década de 90 e um decrescimento no final da década de 90. Ou seja, eles encontram nesses temas morais uma forma de reabilitar-se com seus eleitores. Ao tocar em temas difíceis e se colocarem como porta-vozes de um discurso moral reacionário conservador, aquele eleitor conservador se vê representado, então vota. Resumidamente é o seguinte: nós, população LGBT, servimos para apanhar, mas também para dar voto para esses caras. Não é à toa que esses debates voltam com força, que o Estatuto da Família vem com força e que agora no começo da legislatura é pautado com a promessa de ser aprovado daqui a 6 meses. É uma tentativa lógica de você se legitimar, de legitimar aqueles parlamentares que defendem, junto ao eleitorado descrente da representação deles. Então tem uma jogada política que vai além do debate moral. E por que eu acho que é uma perda de tempo? Porque primeiro que a gente tem outros enfrentamentos dentro do Congresso a fazer. Não acho que a gente tem que abrir mão do Congresso Nacional. A luta precisa ser travada, nem que seja uma luta de resistência, para impedir, por exemplo, que uma discussão como essa passe sem um mínimo de resistência, de grito mesmo. Mas sobretudo porque eu acredito que temas morais não compete ao Congresso Nacional estar votando. Quer dizer, não pode o Congresso Nacional aprovar um plebiscito para saber se eu posso ou não me casar. Esses temas morais já foram consagrados na Constituição. Eles precisam ser interpretados e concretizados. E a palavra de quem interpreta é o Poder Judiciário. Em última instância, o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar atento ao legislativo, mas a nossa luta se transfere, a força da nossa luta, para o âmbito do Poder Judiciário, para o Supremo. Por que interessa ao governo definir o que é família? Você que não falou ainda. Bom, eu acredito que a tentativa de se definir família seja por uma necessidade de se definir uma série de coisas. Eu acredito que a intenção ela é movida muito por nossas influências, né? Por essa tradição judaico-cristã, que vem desde então tentando dizer que eu tenho um modelo de família, e esse modelo de família ele é legitimado pelo casamento, e o casamento é que vai dar, né, a configuração de família aceita, né? E eu acredito que as pessoas têm essa necessidade por conta de suas crenças e na tentativa de deslegitimar os outros, né, os diferentes, aqueles que não se enquadram nesse padrão, aqueles que não se aceitam, que não querem uma formalização, um instituto tão solene como é o casamento, né? Então é sempre naquela lógica de discriminar o outro, né, de se colocar, porque eu estou dentro de uma relação aceita, socialmente aceita, e aí a gente tem o casamento, né, tendo o seu ponto para ser aquele caminho para a felicidade. Mas que felicidade é essa? Mas a questão é assim, a gente sempre aprende na aula de estudos sociais que a Estudos família... sociais, mas porque desde os estudos sociais, desde a terceira série, falam pra gente assim... Sua idade. Ainda tem estudos sociais, tá? Eu também faço freelance escola, tá bom? Desde que a gente é pequenininho, fala assim, a base da sociedade é a família. Certo, pois é, realmente assim, a nossa sociedade toda é fundada na família, e daí, portanto, mudar o conceito de família mudaria, abalaria a sociedade, como eles têm medo. E não há conceito. Mas a base da sociedade continua sendo a família, é só a configuração das famílias que são outras. A família é realidade, não é definição. Não é que as o problema desse projeto é que ele é discriminatório. O intuito desse projeto, ele é claramente discriminatório. A gente estava comentando aqui antes da entrevista, né,
Isso, acho que isso é bom falar, porque as pessoas não sabem, esse estatuto, esse projeto é uma provocação, porque o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é um instituto super vanguardista, favorável à união homoafetiva, favorável a outros modelos de família, que não só heteroafetiva, o IBDFAM, ele apresentou um estatuto das famílias, no plural. Tanto que na doutrina jurídica se fala hoje em direito das famílias, não de uma família única. Então isso foi apresentado a primeira vez vários anos atrás, até que há 1 ou 2 anos atrás se apresentou novamente no Senado, pela Lídice da Mata, um projeto que ele visa consolidar, né, toda a legislação sobre as famílias em uma lei autônoma, fora do Código Civil. Mas, por exemplo, ele coloca a afetividade expressamente como um princípio jurídico, como muitos juristas já colocam, mas a busca da felicidade. Do Prosa aqui, ele fala que você não pode dar direito às pessoas baseado meramente numa afetividade, porque a afetividade para ele é uma coisa... Mas uma questão importante... irrelevante. Não, eu queria que você comentasse isso para você me dizer, sabe, a afetividade é uma coisa assim, supérflua. Não, então, a questão, assim, primeiro, quando ele fala isso, muita gente que diz, o afeto sozinho não é o fator determinante da família. Realmente o afeto sozinho não determina a família, mas ele é o elemento determinante. Uma pesquisa patrocinada pelo IBGE, no final da década passada, ela visou estudar sociologicamente as famílias, ver o que faz algumas pessoas ficarem unidas. Então, o que foi? Constataram, para usar a linguagem da lei, né, que era a durabilidade, publicidade, continuidade de uma união, marcada pela afetividade. Quer dizer, isso foram as pessoas que falaram para ela. A afetividade, os juízes e tribunais especializados em famílias falam isso bastante. A afetividade é um princípio jurídico do direito das famílias. A busca da felicidade, que esse projeto do IBDFAM também fala, é considerado um direito fundamental implícito. Então, esse Estatuto das Famílias, no plural, ele cria uma base principiológica para que você possa reconhecer diversos modelos de família, e não só aqueles que expressamente citados na Constituição. O deputado do Estatuto da Família, ele falou que não se pode reconhecer direitos só aos homossexuais e não às outras famílias afetivas. Eu concordo plenamente. Também. A questão é que o projeto dele não reconhece as famílias afetivas. O projeto dele reconhece só casamento civil, união estável e adoção. Muito curiosamente, ele não fala, na sua exposição de motivos, o intuito de discriminar a família homoafetiva. Mas como o projeto grifa família entre o homem e a mulher, fica negritado, fica claro que é esse o intuito dele. Mas ele já disse em outras entrevistas, aliás, está em pedaços das mesmas entrevistas aqui. Eu quis dizer que no projeto. Porque quando você estuda história, você vai interpretar a lei, tem gente que busca interpretar segundo a tal da vontade do legislador. Uma besteira que no Brasil, felizmente, é minoritária. Sem contar. Aí você vai interpretar pela justificação, e lá ele não falou. Ok. Agora eu tenho uma pergunta, que é a pergunta principal desse programa. Já temos o casamento civil aprovado pelo STF, pelo CNJ. As pessoas já estão casadas, várias pessoas estão casadas. Vários já adotaram crianças. Esse Estatuto da Família, ele tem condições de ser considerado inconstitucional? Por quê? Eu acho que ele é completamente inconstitucional. Ele fere o que a Constituição claramente diz, que o modelo de família é formado por homem e mulher, família monoparental, família a partir da união estável. O próprio Supremo já estendeu esse conceito de família para famílias homoafetivas, para famílias anaparentais. Quer dizer, você tem uma Constituição explícita no conceito de família, e que esse projeto ele é contrário. O desafio que a gente fica pensando ele poderia ser aprovado, anular os seus outros casamentos? Eu faço a seguinte leitura: o projeto ele tem uma áurea de bom moço, né? Mas ele não é, porque o que ele propõe é criar um sistema de proteção à família. Ele estabelece deveres do Estado para a família, mas ele não nega que esses deveres, esse sistema de proteção se aplique aos outros modelos familiares que já estão assegurados. Então, se porventura ele viesse a ser aprovado, ele não repercutiria necessariamente na anulação da decisão do Supremo, tampouco na anulação das relações já consagradas. Não anularia. O meu entendimento que não anularia. Porque, veja só, o projeto ele vai criar um sistema protetivo da família. Por mais que essa seja a intenção. Esse sistema é uma abstração.
Ele proteger diz... o quê? A família então, do ele quê? cria a O que família... O que a Constituição já não protege? Garantir segurança jurídica. Não é nem isso. Ele cria... A ideia dele é criar políticas públicas. O que ele faz? Repete o que a Constituição já garante. Direito à saúde, direito a lazer, são direitos sociais, ao trabalho, à cidadania, à convivência comunitária. Ele vai estabelecer aquilo que a Constituição já estabelece. Só ele que é redundante, então. Em algum aspecto, só que ele é pernicioso em outro, porque ele vai tornar a família não um instituto jurídico, tal qual o Paulo disse que fez o IBDFAM. Ele vai tornar a família um instituto político. Então ele vai criar o Conselho das Famílias, como se fosse um conselho, como se fosse, não, pelo projeto, é um conselho que vai ser composto por sociedade civil, entidades ligadas à proteção da família. Não existem essas entidades, talvez até FP, que já não existe mais, e governo. Você vai criar um conselho para discutir política pública para as famílias. É uma abstração maluca, mas ele é perigoso quando, por exemplo, ele propõe criar uma disciplina escolar a ser ministrada nas escolas públicas e privadas sobre o que é família, educação para a família. Ele estabelece que a gestão escolar será também feita a partir da participação de uma organização de família, ou dos conselhos da família. Como se não fosse pouco, ele estabelece um controle, as escolas teriam que apresentar balanços anuais de que tem sido feito para promover os valores da família. Isso me causou muita estranheza, acho que muito mais estranho do que ele reconhecer apenas um modelo de família, o que para mim, naquela minha teoria, na minha perspectiva de que o Supremo já decidiu, que portanto o espaço de garantia de direitos sai do Legislativo e vai para o Judiciário, o que me parece estranho é que ele estabelece um controle muito rígido sobre a família e passa a pautar a política pública a partir de núcleos, do qual não existe no Brasil nenhuma cultura, quer dizer, vai formar organizações não governamentais de proteção à família. Daí a pouco você vê o substitutivo do deputado Ronaldo Fonseca, em que ele estabelece a proibição da adoção por homossexuais, e ainda mais do que isso, ele estabelece a obrigatoriedade de que se houver um adolescente, um dependente de drogas ilícitas, ele será internado compulsoriamente. Você tem duas coisas aqui colocadas, na minha opinião. Uma, que me lembra muito os estudos de Reich sobre o fascismo. Ele vai explicar que a origem do fascismo está no controle autoritário da família, na Itália da década de 20 e década de 30. Quer dizer, há uma valorização da família como instituição, um núcleo. É verdade que a família é a base da sociedade, mas não é a única base. Há uma valorização desse núcleo, de forma a estabelecer um controle sobre esse núcleo. Isso é muito perigoso. E ao mesmo tempo ele faz coro a uma onda reacionária, conservadora, que o Brasil vem experimentando, que fez com que o Marco Feliciano fosse o terceiro colocado em São Paulo, o Jair Bolsonaro em primeiro lugar no Rio de Janeiro, como deputados federais. Na verdade, o resultado dessas eleições são consequência dessa onda conservadora que estabelece como prioridade a redução da maioridade, o controle da segurança pública pelas forças militares. Quer dizer, você tem todo um processo de retomada do país, retomada da política pelas forças conservadoras, que isso é muito perigoso. Então esse projeto, mais do que representar uma briga com o movimento LGBT, ele é mais amplo, ele faz coro a um processo muito maior, muito mais forte, muito mais perigoso, que é um processo de conservadorismo que vai tomando conta do país. Então quando você vê, por exemplo, o governador de São Paulo sendo eleito, chamando o Estatuto da Criança e Adolescente de uma lei fraca, a sua principal base, quando falava de direitos humanos, era para detonar o ECA, fazendo coro a um discurso pela redução da maioridade penal. Todos os candidatos a deputado estadual, da área mais conservadores, defendendo a redução, dizendo que se eu for eleito, eu vou... que não é competência de deputado estadual. Você tem um coro muito perigoso no país. Mas como que a gente argumenta pela inconstitucionalidade dessa lei? Então, a própria Constituição já assegura um outro modelo de família. O Supremo já decidiu sobre isso. A palavra já foi dada pelo Supremo. O projeto, uma lei aprovada daí não poderia ser interpretada de maneira discriminatória, não é? Aquilo que eu falei, no direito tem umas discussões intermináveis, anacrônicas, mas assim, ficaria se discutindo qual é a vontade do legislador, mas assim, a se interpretar que esta lei proíbe a família homoafetiva, proíbe qualquer outra família que não a heteroafetiva e a monoparental, então o projeto tem que ser declarado inconstitucional. Então, quer dizer, você poderia entrar direto no Supremo, algum partido político... Uma vez que ele for aprovado e sancionado. Exato. A gente estava até falando, né? A gente não acha muito que esse projeto vá ser aprovado. Por quê?
Porque ele é uma forma do setor dos parlamentares conservadores de mostrar para a sua base reacionária, a sua base preconceituosa, que eles refletem os valores discriminatórios dessa base. Mas assim, o Congresso Nacional, ele, que eu mencionei, ele não se posiciona formalmente no sentido de votar um projeto, e nesse caso aprovar um projeto, mas fica no limbo para ele poder pressionar o governo e coisas do gênero. Para os leigos que não estão por dentro de como, qual que seria o processo a partir desse momento para essa lei realmente vir a ser considerada inconstitucional? Virar verdade. Não, ser aprovada, né? Se aprovada, assim, teria que ser aprovada. Mas ela tem que passar pela sanção da presidente da República. Então, exato. Tem alguns obstáculos aí. Frederico, fala. Nós temos o controle de constitucionalidade, ele existe previamente, isso dentro do Congresso Nacional existe uma Comissão de Constituição e Justiça que faz esse controle prévio, mas é um controle político. Por óbvio, ele não é técnico e, por óbvio, ele não vai avaliar, né, os princípios constitucionais que deve nortear qualquer lei aqui no Brasil. Daí agora, obviamente, passando, nós temos o controle da presidente, né, também é um controle de constitucionalidade, que ela poderá vetar essa lei. Mas, uma vez sancionada essa lei, ela sendo publicada, né, há a possibilidade do controle concentrado de constitucionalidade, que foi como esse que foi feito com relação ao que possibilitou o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Então, há a possibilidade de fazer esse controle posteriormente, mas é completamente insano imaginar, né, uma legislação que vai totalmente contrária ao que nós temos na realidade, considerando que, né, nós temos inúmeras pessoas do mesmo sexo casadas. E contrária, assim, ela tem ainda que, ela entra em completo conflito com o que já foi decidido com o terceiro poder, que é o Poder Judiciário. E que o Poder Judiciário pode ser acionado para declarar isso inconstitucional e derrubar a decisão do Congresso? Como funciona isso? É isso, né? Quer dizer, o legislativo, ele pode aprovar as leis que ele quiser, né? Na verdade, nada impede ele aprovar de novo uma lei que o Supremo já declarou inconstitucional, em qualquer outro caso. A questão é que possivelmente ela vai ser derrubada de novo. Então, sem entrar muito em juridiquês aqui, assim, o Supremo definiu hoje, falou que a lei hoje não fala nada sobre a união entre pessoas do mesmo sexo, seja reconhecendo, seja proibindo. Então isso a gente chama de lacuna. Então esse buraco na legislação, o Supremo falou, olha, a Constituição interpretada adequadamente, ela é um documento, né? A Constituição, ela é inclusiva, ela é não discriminatória, então você inclui a proteção da família, que a Constituição reconhece expressamente a união estável entre homem e mulher, para a união estável entre pessoas do mesmo sexo. E pela mesma lógica, o Conselho Nacional de Justiça reconheceu o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. A princípio, se essa lei for aprovada, né, passar pela Câmara, pelo Senado, for sancionada pela presidenta, ou, enfim, se ela vetar o Congresso, em tese, poderia derrubar o veto dela, aprovada essa lei, a princípio ela seria declarada inconstitucional, porque o Supremo, ele definiu que a Constituição em si reconhece implicitamente a união entre pessoas do mesmo sexo como uma família conjugal com igualdade de direitos. E que o Estado democrático tem que proteger todos os modelos. Exato. Tá, mas o deputado Anderson Ferreira disse o seguinte: os movimentos LGBT alegam que a decisão do Supremo assegura o casamento, mas, na nossa linha de defesa, é que as decisões do STF sofrem mudanças de acordo com os membros que ali estão. Então, quer dizer, realmente existe a possibilidade de que, se mudar o STF, essa lei que hoje é considerada inconstitucional, ou que essa decisão do STF de que a família homoafetiva é uma família, possa não ser considerada mais pra frente? Assim? Eu acredito que sim. Agora, é necessário ponderar que nós estamos vivendo o amadurecimento do direito constitucional, do constitucionalismo brasileiro. Um amadurecimento que faz com que o Supremo passe a uniformizar suas decisões e elas não fiquem mais a depender das conveniências políticas do momento. E isso é muito importante, sobretudo em matéria de direitos fundamentais. Agora, eventualmente isso não garante que, por mais que a gente amadureça, que você tenha uma composição mais adiante do Supremo, tanto conservador, e resolva reverter essa decisão. No meu entendimento, ainda é possível você fazer um outro tipo de pressão, que é você acionar as Cortes Internacionais de Direitos Humanos.
Então já existem diversos casos em que a Corte Americana de Direitos Humanos interfere na decisão interna do país, da Corte Suprema do país, modificando aquela decisão. Não é algo ainda presente na cultura jurídica brasileira, algo que causa um susto muito grande nos nossos constitucionalistas, ainda presos a um positivismo, para ser mais claro, a uma leitura meramente estrita da lei, né? Aquilo que é lei é o que o Congresso aprova. No meu entendimento, a gente está amadurecendo no sentido, inclusive, de ampliar a nossa interpretação. Países como a Argentina, embora não seja uma questão tranquila, já existe esse chamado controle da convencionalidade, que é o controle das cortes internacionais sobre as decisões internas do país. Foi por esse controle que o Chile, depois de condenado num caso de homofobia, aprovou a criminalização da homofobia e recentemente aprovou uma lei que reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, se no espaço interno a gente tem uma mudança e esse amadurecimento não é suficiente para garantir direitos fundamentais, nós não estamos tratando de questões afetas a pedágio, a imposto, estamos falando de direitos das pessoas. Se esse amadurecimento não for suficiente para garantir o pleno exercício daquilo que a Constituição já me garantiu, a gente tem as cortes internacionais que podem ser acionadas. Aliás, é uma forma até mais fácil de acionar, porque se a gente pegar a letra da Constituição, são poucos os entes políticos que podem propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Nós, cidadãos comuns, não podemos. Se essa lei for aprovada, sancionada, eu, Dimitri, cidadão comum, não vou poder apresentar uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas eu posso apresentar uma representação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que se entender que aquele caso em que eu individualmente apresentei viola um direito, a comissão pode peticionar a Corte Interamericana e o Estado brasileiro passa a responder perante a Corte. E se a Corte decidir que aquela decisão do Supremo, por acaso, violou um direito, essa decisão tem que ser reformada. Essa lei sendo aprovada, o que acontece com as famílias já estabelecidas com casamento e filhos adotados? A princípio, nada. Existe uma garantia constitucional, né, do direito adquirido. Então, quer dizer, se aquilo que você fez de acordo com as leis vigentes. Então, se eu casei segundo a Constituição, as leis vigentes naquele momento, então esse casamento, essa adoção, ele tem que ser necessariamente respeitado. A pior das hipóteses, essa lei sendo aprovada e sendo interpretada como o Estatuto da Família Totalitária, né, a família só da que o deputado quer reconhecer. Família então, da Bíblia. Exato. É uma lei que quer encaixar o Brasil dentro de uma lógica bíblica unicamente. Nem da Bíblia, né? Porque eles têm várias... Mas Bíblia então, tem várias mulheres. Seria daqui pra frente. E só uma coisa que é sempre bom falar, assim, em tese, o judiciário reconhecer, você não precisa de uma lei expressamente reconhecendo um direito para que você possa ter o direito, ter a prerrogativa de exigir o seu cumprimento. Tanto assim, vocês têm no direito à analogia, quer dizer, a justiça pode garantir a casais do mesmo sexo a proteção de casais do sexo oposto por serem situações equivalentes, ou, ao meu ver, até idênticas. Mas assim, dito isso, é realmente importante a aprovação, por exemplo, do projeto de lei do deputado João Willis, do casamento igualitário, para reconhecer expressamente na lei o casamento civil, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, mudar a Constituição também para deixar expresso esse direito, porque para que a discussão jurídica acabe. Então, é o que mencionou-se aqui, né? Em tese, daqui 10, 20 anos, sei lá, daqui a alguns anos, 10 anos, pode ser que vai ter mudado a maioria da composição do Supremo, né, que existia em 2011, na decisão que reconheceu a união afetiva como família, como união estável, e em tese é possível realmente o Supremo ter uma nova decisão. Uma decisão de garantia de direitos é realmente mais difícil, né? Uma corte posterior, mudar de ideia. Mas, em tese, é possível. Então, é realmente importante você colocar na letra da lei, na letra da Constituição, os direitos LGBT, né, das pessoas, não só de casais do mesmo sexo, no direito das famílias, mas pelo menos na lei, o direito de travestis e transexuais a mudarem nome e sexo, independente de cirurgia, que é o projeto de lei de identidade de gênero. Também outra coisa que, em tese, você não precisa alterar a lei para conseguir. Mas um país, um Estado, ele não é realmente democrático, ele não garante a igualdade se para que você consiga o respeito aos seus direitos constitucionais, você tenha que entrar na justiça.
para você tenha que lutar judicialmente, processo longo, contratar advogado, demora anos, que o judiciário é lento, gasta dinheiro, tem que ajudar os advogados aqui, né, a sobreviver, né, mas gasta assim... dinheiro público, porque você move a máquina do Poder Judiciário para garantir aquilo que já é meu direito. Lembrei-me do Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que ao fazer a resolução para obrigar os cartórios a fazer, né, as uniões homoafetivas, na época ainda nós não tínhamos a resolução do CNJ, ele mesmo disse, eu fiz isso, né, eu fiz a resolução pela corregedoria justamente para a gente não ter que movimentar a máquina judiciária, porque isso gera uma série de ações, isso aumenta o número de processos, isso gasta muito dinheiro público. Eu estava lendo que uma das reações possíveis, caso essa lei viesse a ser aprovada, seria uma enxurrada de ações de pessoas falando que isso não pode. É possível isso no Brasil? Não. Porque a ideia que muita gente pode ter, assim, essa lei sendo aprovada, que vão vir agentes do Estado para vir arrancar as crianças que você adotou, anular seu casamento. Você vê o tamanho que é o absurdo desse projeto, né? Mas eu acho que o objetivo deles, se eles pudessem, eles fariam esse tipo de coisa. Pois é. Quem teria que fazer isso é o Ministério Público. Acho que no Brasil a gente não tem o Ministério Público entrando com ação para anular o seu casamento. É que assim, para você entrar com uma ação na justiça, você tem que provar o que a gente chama de interesse de agir. Quer dizer, você tem que provar que você tem uma necessidade urgente. Então, quer dizer, se com base nessa nova lei você tivesse negado, quer dizer, o teu plano de saúde tirasse teu companheiro porque é uma família do mesmo sexo e a lei supostamente reconhece só a heteroafetiva, então aí você poderia entrar com a lei. Mas o simples fato da lei estar aprovada, enquanto você não sofresse um prejuízo direto, você não poderia entrar. Quem poderia entrar são esses só poucos legitimados que o Dimitri falou. Quem são? Presidente da República, governador de estado, procurador-geral da República e partido político com representação no Congresso. Esses poderiam entrar no Supremo, independente de qualquer prejuízo concreto, pedindo a inconstitucionalidade da lei. Mas a enxurrada de ações, na verdade a enxurrada de ações, ela ia acontecendo bem menos do que eu gostaria, né? Antes da decisão do Supremo em 2011. Porque aí o casal precisava entrar na justiça para ter seu direito reconhecido. Hoje, ele só entraria se por algum motivo ele estivesse sendo discriminado, excluído do plano de saúde, do clube, enfim, perder benefícios, vai num banco e não dão um empréstimo conjunto porque não é família, seria só nesses casos. Agora, só para vocês terem uma ideia do ridículo do projeto, acho que é a melhor forma de dizer, eles colocam duas coisas que ferem frontalmente garantias constitucionais do Poder Judiciário e do Ministério Público. No artigo 9º, estabelece que é assegurada a prioridade na tramitação dos processos, procedimentos, na execução dos atos de diligências judiciais em qualquer instância, o que inclusive inclui o Supremo Tribunal Federal, em que o interesse versado constitua risco à preservação e sobrevivência da entidade familiar. Ele não diz o que é esse risco, o que é risco à preservação da entidade familiar. Ou seja, qualquer caso que porventura represente um risco, ele terá prioridade na tramitação dos processos. Na minha opinião, isso fere garantias, inclusive da independência do Poder Judiciário. Logo mais adiante, no artigo 13, parágrafo 1º, eles estabelecem como obrigação para o Ministério Público e a Defensoria promover ações voltadas ao interesse da família com a prestação de serviços e orientação à comunidade. Você não tem como estabelecer essa obrigação para dois entes que compõem o sistema de justiça. Você não tem como obrigar o Ministério Público. E se você olhar... A promover ações... Isso, ele é o parágrafo 1º do artigo 13. Eu trabalho no Ministério Público. Eu tenho que deixar de realizar o meu trabalho de garantir o cumprimento da Constituição para fazer, sei lá, uma ação de promoção da família. Mas se você interpretar o projeto de lei, só um minutinho, Fred, o parágrafo 1º do artigo 13, o artigo 13 se refere ao Dia Nacional de Valorização da Família. Portanto, você tem que promover ações referentes à valorização da família. Não me parece uma festividade cívica em que a gente fica em pé, enfileirado na escola e canta o hino nacional para valorizar a família. E você impõe isso para o Ministério Público. Isso é não só beira o ridículo, como grita a inconstitucionalidade, fere as autonomias, tanto da Defensoria quanto do Ministério Público. James, deixa eu só fazer uma... Eu acho que o que mais está ocorrendo é uma confusão daquilo que é público e privado. Nós não estamos sabendo lidar na discussão, né, política, social, a gente não está conseguindo dimensionar ou colocar as coisas nos seus devidos lugares, aquilo que é público daquilo que é privado. Então, quando há uma tentativa de tentar
movimentar algo que é seu, que é íntimo, que é da sua privacidade, né? De como é que eu vou delimitar o que você vai fazer no seu âmbito privado? Isso não pode. Então, há essa confusão e aí fica essas aberrações jurídicas que a gente percebe dessa tentativa legislativa de se discriminar, né? Na realidade, esse é um projeto que tem, né, uma clara intenção de discriminar, né? Ele é claramente discriminatório. Ou seja, se ele é claramente discriminatório, ele é frontalmente inconstitucional. E a gente vive, né, uma discussão, né, e as discussões alcançam aí as redes sociais, né, de se rifar direitos fundamentais. Todo ser humano tem, né, alcançada a sua maioridade, ela tem capacidade para constituir família, né? As pessoas têm os seus afetos, têm os seus sentimentos, as pessoas vão fazer isso. Não é uma lei que vai dizer o que se pode e o que não pode fazer. O que está parecendo é que nós estamos chegando à realidade de estados totalitários em que a gente passa a interferir na vida privada das pessoas, que não cabe ao Estado interferir. Não, por isso me dá essa ideia absurda do Ministério Público. Só que eu lembrei o que eu ia fazendo falar. Aquilo que ele não deve fazer. E isso que você falou deles quererem que a escola eduque para a família, eles estão querendo atribuir à escola uma obrigação que na verdade é parental, a meu ver. Os seus valores familiares você aprende em casa, não é na escola. A escola ela é laica. E, aliás, a escola mal consegue educar as crianças para as disciplinas básicas E uma coisa, né, é que nós estávamos falando da ideia estatuto de família. A ideia de se ter esse estatuto, ela realmente se enquadra no que determina a nossa Constituição. É uma ideia que realmente vai concretizar aquilo que a Constituição dispõe no artigo 226. A questão é proteger essa entidade de que forma? A gente tem estatutos outros, como por exemplo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora temos o Estatuto da Juventude, que precisa de ser colocado em discussão também, de possibilitar que o indivíduo possa ter o seu desenvolvimento pleno, para que a gente possa criar, que a gente possa ter cidadãos completos, que possam fruir, todos os seus direitos fundamentais. Se a gente tem, um estatuto que protege as famílias nesse sentido, ok, estamos numa lógica constitucional. Fora isso, isso é justamente essa tentativa de se oprimir, de se discriminar e de realmente estamos aí numa inquisição contra LGBTs. O gancho que eu peguei da fala anterior do Fred é o seguinte: você fazer um plebiscito, não é? Que isso foi mencionado aqui no começo, não é? Você não pode jogar plebiscito direitos fundamentais da pessoa. A família, o direito de constituir a família é um direito fundamental implícito das pessoas. E por outro lado, você não pode jogar os direitos de uma minoria ao arbítrio da maioria. O professor, e agora ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ele tem um trecho que eu acho antológico, né? Que o constitucionalismo ele é mais do que a simples regra, a democracia é mais do que a regra da maioria. Ele fala... Por favor, explica isso. Não é porque você tem 8 católicos e 2 muçulmanos numa sala que o primeiro grupo pode deliberar jogar o segundo pela janela. Então, quer dizer, você não pode colocar os direitos da minoria ao julgo da maioria. A Suprema Corte dos Estados Unidos já decidiu isso uma ou algumas vezes, no sentido de que a maioria não pode negar à minoria um direito e concede a si maioria. O mero moralismo majoritário, o mero desgostar, ele não é um fundamento racional que justifica uma diferenciação jurídica. E para que uma diferenciação, uma discriminação seja válida, ela tem que ser motivada em uma correlação racional com o objetivo pretendido. E eu sempre falo, democracia, uma definição muito clássica, da fundação da República Estadunidense, democracia é governo do povo, pelo povo, para o povo. As minorias fazem parte do povo também. Então, democracia não é ditadura da maioria, onde aquela maioria prevalece naquele momento até que uma outra maioria ganhe. Não, numa democracia, a maioria, obviamente, ela prevalece em questões políticas, na direção do rumo político da nação, mas ela não pode prejudicar, não pode oprimir as
minorias pela mera diferença, por simplesmente desgostar, desaprovar. Então, um plebiscito sobre união civil, sobre casamento civil, sobre qualquer direito LGBT, seria inconstitucional, a meu ver. E tem uma coisa, a questão é que nós não temos uma educação efetivamente libertadora que possa formar cidadãos que tenham essa capacidade de refletir. Nós estamos engatinhando nesse debate e a gente fica, percebe-se as pessoas nessa ideia equivocada de democracia, né? Que é a vontade da maioria, ok? Mas nós temos mecanismos extremamente eficientes que a nossa Constituição dispõe, que a nossa legislação, que o nosso ordenamento jurídico coloca, que realmente vai resguardar os direitos das minorias, daqueles que, porventura, forem... tiverem seus direitos violados. Então nós temos mecanismos eficientes, mas que esses mecanismos não estão sendo, não estão na cabeça da população do geral, né? E se a população do geral conhecer, né, se a gente conseguir levar esse debate para que a população possa realmente conhecer esses mecanismos, elas vão entender. Porque cada um tem o seu direito. Eu quero tocar num assunto tangente, mas que nas minhas pesquisas hoje eu trombei com essa seguinte frase do deputado Ronaldo Fonseca: o nosso Estado é laico e não ateu. Vivemos num país de cultura judaico-cristã. Tanto que a Constituição diz que o nosso arcabouço jurídico está sob a proteção de Deus. Reconhece que existe uma fé da população. Desculpa, o Estado é ateu. O Estado não é uma pessoa, ele não tem religião. Então, como o Estado não vai enxergar o que pensa a maioria? Então, eu quero saber o seguinte. Essa história de que a nossa Constituição reconhece que tem um arcabouço jurídico sob proteção de Deus, confere? Confere, porque no preâmbulo traz que nós, representantes do povo brasileiro, sob a proteção de Deus. Um debate interessante é qual a eficácia do preâmbulo, se ele constitui uma norma constitucional. Mas é um debate meramente acadêmico. O que importa é, nós somos um Estado laico. E o que é interessante mencionar, quando a gente fala de Estado laico, Estado laico não é o Estado contra as religiões. É o contrário. São as religiões contra o arbítrio do Estado. Na nossa primeira Constituição, o Estado era o Estado católico. E proibia qualquer outro credo religioso. Vencer um Estado confessional, tornando o Estado laico, é benefício das religiões, da mesma religião do deputado que é também pastor, do deputado Ronaldo Fonseca. Então, se a gente fere o Estado laico, o Estado vai saber definir qual é a religião. E se a gente for olhar pela maioria, como ele está dizendo, não é a religião dos protestantes que é a maioria. Não é. E isso vai repercutir contra as religiões. Então é uma estupidez o que está sendo feito com o Estado laico, porque o resultado é terrível para as religiões. E eu queria mencionar, ele fala que a democracia da maioria. Não é verdade, o Paulo já falou um pouco sobre isso. A democracia é essencialmente uma forma de governo, de regime, que assegura direito de minorias. Se a gente for olhar, por exemplo, a nossa composição do Congresso Nacional não se dá por maioria. Se dá proporcionalmente para que todos os grupos estejam representados. A maioria só tem, na nossa democracia, um único valor: no momento de decidir quem vai governar a máquina administrativa, o Poder Executivo, ponto. O Congresso Nacional não é decidido pela maioria. As votações também, as principais votações não se dão pelo critério da maioria, a maioria simples. Você tem um Estado que se vota para proteger as minorias, né? Para proteger as minorias. E isso é preciso ficar muito latente, gritar sobre isso. Nessa questão da laicidade, é sempre importante falar, Estado laico não é Estado ateu, realmente, mas você tem que entender o que significam essas coisas. Estado ateu seria um Estado que proíbe as religiões, que oprime as diversas fés religiosas. Seria um Estado agressivo contra as religiões. No caso, a União Soviética. Possivelmente, eu nunca estudei, mas é o que se diz, como era. Mas, por exemplo, você tem 4 modelos de Estado. O ateu, você tem o Estado teocrático, se confunde com uma instituição religiosa, a igreja, por assim dizer. Você tem um Estado confessional, que é o que o Dimitri bem falou, que é um Estado que tem uma religião oficial. A Argentina está lá escrito que é um Estado confessional católico, embora só para dar subsídios financeiros para a igreja. E você tem o Estado laico. Estado laico não se confunde formalmente com uma instituição religiosa, não tem religião oficial e permite a mais ampla liberdade de crença e descrença. E principalmente, ele não pode permitir que fundamentações religiosas influam nos rumos políticos e jurídicos da nação.
O artigo 19, inciso 1 da Constituição Brasileira veda relações de dependência ou aliança do Estado com religiões, instituições religiosas quaisquer. Então, você usar fundamentações religiosas, ou da cultura judaico-cristã, ou qualquer outra, para definir os rumos políticos da nação, você está numa relação, no mínimo, de aliança. E a questão do preâmbulo, quer dizer, sob a proteção de Deus, o Supremo já falou que o preâmbulo não é norma jurídica. Mas assim, eu até acho que o preâmbulo ele serviria para você como um paradigma de interpretação da Constituição. Exposição de motivos. Exato, mas assim, ainda que fosse norma, você teria o preâmbulo de um lado e o Estado laico de outro. Você precisa compatibilizar. Como que você compatibiliza? Você, então, conclui que o Estado brasileiro não é um Estado ateu, não pode oprimir religião nenhuma, mas também não pode ter uma aliança com a religião, por mais que seja da maioria. O ministro Celso de Mello, ele escreveu uma vez um artigo, me surpreendeu, né, um dos ministros supremos se posicionando contra crucifixos no judiciário, no prédios públicos. Ele falou, o Estado laico, ele fala neutralidade axiológica, axiologia é valores, né? Então o Estado tem que ser neutro em relação aos valores religiosos, não pode ser contra, mas também não pode ser a favor de nenhum deles. Então, você tem um crucifixo, aí você tem as discussões as mais ridículas, estapafúrdias. O crucifixo é um enfeite, o crucifixo ele é um sinal de uma injustiça grave contra Jesus Cristo. Não, o crucifixo é o símbolo por excelência. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo. Eu quero pôr um símbolo de injustiça também, sei lá, da morte do Wolverine. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de colocar, até coloco para os meus alunos, de uma juíza que eu conheço, que todas as questões, todos os processos que iam para ela e que que a sua convicção religiosa pudesse influir na sua decisão, ela declinava. Ela era de uma religião evangélica, né? E quando estava em plantão tinha aquelas questões de autorização para aborto de feto anencéfalo, né? Que o Supremo reconheceu recentemente, ela declinava para o seu substituto todo e qualquer processo que a sua convicção religiosa pudesse influir, ou seja, ela reconhece, ela entende o seu papel como agente político, como agente do Estado, né, representando aí o poder judiciário para tomar uma decisão, e ela não deixa com que a sua influência religiosa manifeste ali, né, num posicionamento seu. Exatamente. Como jornalista também, eu às vezes me recuso a apurar determinadas matérias que eu acho que firam, sei lá, meu ativismo como LGBT, feminista, etc, etc. Eu me recuso a fazer, eu falo, olha, passa para outra pessoa. A questão é que o que eu sei percebo... que tem que fazer, mas eu não quero fazer. É uma falta de educação mesmo, uma falta de educação no sentido de compreender o que é o espaço público, o que é o espaço privado, né? Essa questão da religião é que cada um tem a sua e é uma coisa muito íntima, né? De modo que eu não posso querer impor a minha crença a uma outra pessoa, especialmente porque eu vivo aquilo, eu sinto aquilo. Eu acho que essa vamos tirar todos os crucifixos, tirar o Deus seja louvado das cédulas da nossa moeda, eu acho exagero até. Eu sou a favor. Não, eu sou até a favor, mas enfim, é uma questão para educar, né? Mas é algo que já existiu. Uma abstração que cada um interpreta de um jeito. Claro, mas é uma questão que já existiu, que tá aí. Tem o crucifixo lá no Supremo? Está, né? Agora que eu acho que querer impor uma religião ou querer que a sua crença se torne política pública, como acontece no Brasil, é um absurdo. Mas é que isso faz parte de um princípio filosófico dessas religiões protestantes, porque eles sempre nos acusam de fazer aquilo que eles fazem, que eles dizem que nós queremos transformar todo mundo em viado e etc, quando na verdade são eles que querem transformar todo mundo em evangélico. Eles trabalham para isso, porque o aumento da base de fiéis deles significa um aumento de arrecadação. É uma lógica econômica. E tanto que eles são a segunda... Como a gente fez um programa sobre o Irã com um jornalista que foi correspondente, eles são o segundo grupo religioso mais perseguido no Irã, porque os ayatolás
eles toleram os católicos, mas eles não toleram os evangélicos protestantes, porque eles estão sempre tentando converter os muçulmanos. Protestantes fundamentalistas. Protestantes fundamentalistas. São todos, viu? Eu sou presbiteriano, minha família é presbiteriana, e eles, assim, na essência, são todos fundamentalistas. As religiões, elas têm essa lógica, né? Porque eu acredito numa determinada verdade e a outra não vale. Então eu vou anular a outra. Então, gera um genocídio cultural, né? Por isso, aconteceu nos índios no Brasil. É por isso que nós temos que reforçar muito a questão da laicidade do Estado. Porque se eu não reforço que cada um na sua crença, vira guerra. Né? Então a gente passa a ter o fundamentalismo religioso como problema social. Criando guerra. E tem uma guerra, os evangélicos fundamentalistas, eles, assim, as religiões de matriz afro, não é? Quer dizer, Umbanda, Candomblé, eles vão lá e quebram lojas, quebram terreiros, às vezes até agridem pessoas. Às vezes, vez ou outra, você vê até quebra de santos católicos. Perceba aí, por exemplo, os umbandistas. Olha, é uma religião que ela se pauta, na realidade é uma mistura de, eu pego as influências do candomblé com uma mistura, ou seja, é uma religião que está aberta à diversidade, né, que olha o outro e acolhe, né? E eu acho que a ideia de religião, o debate de religião deveria ser nesse sentido, e nós não quiseram temos. Agora até inverter, falar que na verdade os evangélicos que são sofrem preconceito no Congresso, porque agora ninguém fala de tal projeto de lei espírita ou tal projeto de lei católica, só fala dos projetos de lei protestante, porque obviamente as outras religiões não ficam tentando impor o seu modo de pensar nas leis como os evangélicos fazem. E eu volto a dizer, não é à toa que os seus projetos sempre ganham destaque midiático, são sempre escândalos, isso tudo é muito provocado. Nesse sentido, embora eu ache ele uma figura deplorável, sob o ponto de vista político, o Jair Bolsonaro foi muito sincero quando, ano passado, pleiteou a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Ele disse, me dê a presidência e eu devolvo 1 milhão de votos para o meu partido. Ou seja, eu vou esculhambar, eu vou achincalhar tanto a comissão, eu vou ter tanta mídia, que eu vou dar 1 milhão de votos para o meu partido. Nesse sentido, ele foi muito sincero. E o que essas pessoas não estão sendo sinceras, um projeto como esse é o chincalhamento à democracia. E uma outra coisa. Ele falou, eu quero a comissão porque ela dá visibilidade. E eu vou ter 1 milhão de votos. Ele não teve a comissão, mas teve 500 mil Só votos. retomando aquela história da... Deixa eu fazer, a gente está chegando nos 3 últimos minutos do programa e a gente tem que fazer uma pergunta assim. A gente já fez um programa sobre isso. O Eduardo Cunha, em seu delírio tremens, ele agora ressuscitou aquele projeto que pune a heterofobia. A gente fez um programa ridicularizando isso, que é que as pessoas acham que é um mero paralelismo, cria essa aberração jurídica que seria a heterofobia, que é uma coisa que não existe. Afinal, isso deve ser tratado apenas como piada ou não? Devemos nos preocupar com isso? Olha, é uma piada de mau gosto. Isso, evidentemente, é uma provocação. E é uma provocação de alguém, assim, é de pura ignorância ou má fé. Então, quer dizer, um parlamentar não saber o que diz outro projeto de lei é muito difícil. No caso dele, possivelmente é má fé. No mínimo, a gente fala má fé objetivo, ele tinha obrigação de saber. Pra mim, ele quer palco. Não, ele quer palco, mas assim, ele fala que o PLC 122, que estava no Senado para criminalizar a homofobia, traria só a punição da homofobia. Mas assim, não. O projeto, ele visava criminalizar a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Então, se a tal da heterofobia existir, nunca vi na vida, ela seria punida pelo projeto de lei que estava no Senado. O dele na Câmara é só a heterofobia mesmo. Então isso é uma chincalha, é uma provocação. É uma provocação no sentido de dizer assim, vocês querem punir a homofobia, vamos mostrar que existe a heterofobia. Agora tem uma coisa que eu acho que precisa... Então, tem uma coisa que é importante, assim, enquanto o Eduardo Cunha puxa esses debates, ele podia estar explicando, por exemplo, as quase centenas de processos de corrupção que ele responde. E ele não responde. Agora, respondendo à tua pergunta, como a gente deve tratar como uma piada, a piada é um instrumento político. Eu acho que a gente tem que ridicularizar, tem que fazer escracho, tem que fazer piada, tem que colocar mesmo, escancarar. Me lembro quando o Jorge Bornhausen dizia que tinha que acabar com essa raça, se referindo aos petistas, e apareceu no outro dia a Brasília inteira
colada de cartazes chamando ele de Herr Bonhaus, fazendo alusão às políticas nazistas. Tem que ironizar, essas figuras não podem ser levadas a sério, porque o Congresso Nacional não pode perder tempo discutindo tanta palhaçada. Uma perda Até de porque o palhaço que lá está é muito sério. Né? E o humor é política, né? O Tiririca tá lá é muito sério no que ele propõe, que é debater direito dos palhaços. Então já tem quem faz isso. E faz muito melhor do que eles. Com toda certeza. Não, o Tiririca, curiosamente ou não, ele é um dos deputados mais assíduos, está lá presente. É engraçado, você vê que ele leva a sério. Ele leva a sério. Dentro da perspectiva dele. Não, é a cara dele, do Brasil, né? A pessoa que mais leva a sério o Congresso é um palhaço. Né? Enfim. Muito bem, a gente está terminando e sempre dá uma oportunidade para vocês se autopromoverem em qualquer coisa que vocês quiserem. Então, se vocês tiverem, desde o pessoal até instituições que vocês quiserem promover, esse é o espaço. Frederico, primeiro. Falou se autopromover com advogado, a gente fica meio assim. É complicado, né? Estamos aí, né, à disposição para... Não, vocês trabalham. Não, além da comissão, vocês também trabalham com questões diretamente relacionadas a direitos LGBT, certo? Sim. Pessoas que precisem de representação em alguma, sei lá, eu quero adotar, tô tendo problemas, eu tô sofrendo discriminação. Vocês. É que eu não sei se eles podem realmente fazer propaganda de. Não pode. Entendi. Da coisa, mas assim, se vocês Mas tiverem... eu posso fazer propaganda deles aqui. Tá, mas se vocês tiverem algum grupo que vocês querem promover, quer passar o perfil no Facebook, no Twitter, sabe? Essas coisas que não são antiéticas. Bom, eu sou membro da Comissão da Diversidade Sexual da OAB São Paulo. Estamos lá debatendo esse assunto, esses assuntos que colocamos aqui. Esse ano nós teremos o nosso 4º encontro estadual, que será em maio. Ainda não temos uma data definida, mas e continuaremos debatendo esse assunto, que é um assunto ainda espinhoso no direito. O direito também tem esses debates crescendo, né? E ainda estamos engatinhando na interpretação da Constituição com relação aos direitos de minoria. E eu quero frisar, né, porque às vezes a gente tem que dizer o óbvio, que minorias não são grupos, não é dado quantitativo. Minorias são grupos que sofrem desvantagens sociais, econômicas e históricas. Uhum. Então, é sobre essa visão que nós temos que perceber o que é de fato minoria, para evitar essas confusões que as pessoas fazem por aí. Muito bem. Dimitri. Eu estava aqui pensando o que falar e eu fiquei pensando que nós temos aqui 3 amigos, advogados, discutindo, e a gente tem dedicado nossa vida a essa luta pelo respeito às diferenças sexuais. Mas acho que o mais importante de tudo é se as pessoas conseguirem perceber que também tem em suas mãos o potencial de fazer das suas vidas melhores. Então acho que isso é uma coisa muito importante. Acho que a gente precisa estimular as pessoas a lutar pelos seus direitos, assim enxergarem enquanto cidadãos que são. Essa talvez seja a nossa melhor forma de promover o nosso trabalho, é contribuir para que as pessoas possam se tornar efetivamente cidadãos. E é a nossa luta. Fora isso, dizer que acho que a gente tem que rir muito, tem que ser mais feliz nessa vida. A vida já é muito dura. E o Congresso contribui para a dureza da vida, para a rudeza da vida. Então a gente tem que tentar ser um pouco mais feliz, gozar mais na vida. E me colocar à disposição para a gente continuar o debate. Tem lá o meu Facebook, Dimitri, tudo com I, Salles com L só, Dimitri Salles, Twitter, Dimitri Salles. Fiquem à vontade para adicionar, para a gente continuar esse diálogo aqui, para além daqui. As redes sociais estão nos aproximando. Eu digo sempre, difícil a gente se encontrar nessa vida. A gente já se encontrou, a gente não pode mais se perder. Perfeito. Obrigado. Paulo, rapidinho, você, o que você quer
Bom, acho que eu posso falar da ONG que eu faço parte, né, o GADVS, Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual. O nome é contraintuitivo, não precisa ser advogado para participar do grupo. A ideia é você usar o direito em favor dos direitos LGBT, né, interpretar o direito de forma protetiva, propor alterações de lei, né, fazer denúncia. No passado a gente fez algumas denúncias, né, inclusive na Justiça Desportiva, os gritos homofóbicos nos estádios de futebol. Enfim, a ONG, né, quem quiser acompanhando a gente é www.gadvs.com.br. O meu Facebook é Paulo Iotti, IOTTI. Eu acho que o que eu peço, né, quer dizer, não é propaganda, se você está sendo discriminado, procure um advogado da sua confiança. Se você não tem condições, procure a Defensoria Pública. Hoje, por exemplo, travestis transexuais, para entrar na justiça para mudar o nome e o sexo nos documentos, que até para nós, né, que não somos, nós somos cisgêneros, né, que não somos travestis transexuais, você tem que entrar na justiça. Você está sendo discriminado, foi ofendido, agredido, faça boletim de ocorrência, entre com ação de indenização por danos morais. A gente precisa, pegando o que você falou, inundar o judiciário com essas ações para coibir a discriminação homofóbica e transfóbica. O Sérgio Buarque de Holanda, né, ele dizia, né, que a democracia é um lamentável mal entendido nesse país. Segundo o Paulo Iotti aqui, várias outras coisas também são, como a liberdade de expressão. As pessoas acham que têm o direito de ofender, de menosprezar grupos, e não tem. Então, esse é um debate que a gente precisa levar para o judiciário, que ainda engatinha no Brasil, denunciar para o Ministério Público para processar as pessoas que difamam a população LGBT, que falam que queremos destruir a família, que queremos corromper crianças, queremos acabar com a sociedade. Eu chamo a teoria de pink cérebro, né? Vamos dominar o mundo para essas pessoas. Então, a gente precisa entrar na justiça para fazer nossos direitos e nossa dignidade serem respeitados. O Frederico lembrou alguma coisa. Eu esqueci de divulgar meu blog. Muito bom o blog. www.direitoediversidadesexual.blogspot.com.br. Lá a gente busca debater as questões afetas à população LGBT, no aspecto jurídico, né? Aí tentando discutir essa questão. E o objetivo é justamente, nós estamos hoje falando sobre população LGBT, mas nós estamos falando de pessoas, seres humanos. Provavelmente daqui a um tempo estaremos falando de uma outra população que está sendo oprimida. Então a questão, a perspectiva de direitos humanos é assim, para a gente construir uma sociedade mais fraterna, mais plural, mais sem menos preconceitos, egoísta, como está no preâmbulo da nossa Constituição. Perfeito. Bem, nossa música de encerramento chama-se Salto Alto, de um artista novo que está surgindo aqui agora, chama Vitor Hugo. É sobre homofobia e preconceito contra LGBTs. Descobri essa semana, já pedi permissão, ele deu. Então vai ser... Ninguém conhece esse artista, tá? Mas é também nosso papel divulgar gente nova que está surgindo por aí. O nosso e-mail é ladobi@uol.com.br e programadobi@gmail.com. Nós também estamos nas redes sociais, no facebook.com/programa Ladobi, no Twitter @programa Ladobi, no Google Plus como google.com/mais-ladobi. E você pode ouvir nosso programa aqui na Rádio UOL nas quintas-feiras, na segunda-feira no SoundCloud e no iTunes. Vamos falar a partir das quintas-feiras aqui na Rádio UOL e a partir das segundas-feiras no SoundCloud e no iTunes Store. Eu sou Márcio Caparica. Eu sou James Timino e você também, se você quiser saber mais informações do universo LGBT, coisas mais culturais que a gente não trata aqui, nós tratamos desses assuntos mais quentes no blog, é www.ladobi.com. Lá você vai encontrar o endereço de todas as todas essas redes sociais que nós falamos aqui. Eu sou James Timino, foi um prazer falar com vocês essa semana novamente e até semana que vem. Beijo! Silêncio, me escuta agora, você já não tem o que falar. Não vê que pelo mundo afora mais diversidade que um só par. Na minha vida já não cabe quem não aceita e não deixa ser. E se você ainda não sabe, tá na hora de aprender.
Minha segurança não permeia pelo que você acha que é certo. Não me coloque nessa teia achando que o cara mais esperto. Você pede pra eu não dar pinta mais, não sabe do que eu sou capaz. Não vai esperando que eu minta, dando grandes passos para trás. Que a sua intolerância só te torna um grande coitado. Ostenta a santa ignorância de quem sempre olhou pro mesmo lado. Meu salto é alto bastante pra diminuir sua estupidez. Guarde seus padrões na estante e haja pela luz da lucidez. Cuidado, não me ofenda à toa se não sabe mais o que fazer. Sempre fui a mesma pessoa, você não consegue transcender. Se você me chama de viado, não se esqueça quem escolheu fui eu. Sangrar as cores do pecado pra me libertar dos teus. Que a sua intolerância só te torna um grande coitado. Ostenta a santa ignorância de quem sempre olhou pro mesmo lado. Meu salto é alto bastante pra diminuir sua estupidez. Guarde seus padrões na estante e haja pela luz da lucidez. Cuidado, não me ofenda à toa se não sabe mais o que fazer. Sempre fui a mesma pessoa, você não consegue transcender. Se você me chama de viado, não se esqueça quem escolheu fui eu. Sangrar as cores do pecado pra me libertar dos teus. Você acabou de ouvir na Rádio UOL, Lado B. Apresentação James Timino e Márcio Caparica.